E depois eu coloco lá no YouTube, deixo o link na descrição e a gente assiste de lá. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, hein, gente. Eu Tá bom. desejo que todos tenham um abençoado sábado na presença de Deus. Bom Amém. descanso. Que Deus te Eu vou abençoe. sair já, porque eu tô aqui muito sono. Bom descanso. Bom descanso, viu? Deus abençoe Obrigada, vocês. gente. Feliz Boa sábado e noite. abraço na família aí. Feliz sábado. Feliz Tá sábado. dado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá, deixa eu só mudar aqui a exibição da tela. Exibição para orador. Isso. Que daí a gente... Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minutinho, gente. Eu acho que é. Acho que assim fica melhor. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem um bate-papo aqui. Ah, tá. Gente, a gente viu aí a Jane falando da semana dela, ela fez a viagem, a Maria Luísa falou. Alguém mais gostaria de compartilhar como é que foi a semana? Mas a semana foi corrida, gente. Bem Posso falar? intensa. Pode falar sim. Então, eu quero agradecer pelo final de semana, né? Que a gente deu uma escapadinha para descansar um pouco e que foi muito bom, que Deus nos guardou na ida, na volta. E também agradecer, porque não sei se nós comentamos na outra semana que meu filho estava um pouco assim, né? Que a gente ficou apreensivo, pensando que ele estava com alguma, né? Com a Covid e tudo. Mas graças a Deus não deu negativo. E voltou a trabalhar na segunda e tem tudo motivo para agradecer também a Deus. Amém. É verdade, viu? É motivo de agradecer mesmo. Amém. Amém por isso, né? Amém. Então tá, Jorge. Gente, estou perguntando como foi a semana de vocês. Vocês contar mesmo como é que foi e tal. Daqui a pouquinho a gente vai ter o momento dos pedidos de orações. Fica tranquilo, tá? Esse não é o momento de pedido de oração. Esse é o momento de como foi a semana, tá? É uma dinâmica aqui baseada na própria carta de Filipenses. Fala, Cid. Boa noite, professor Clevilson. Boa noite, Cid. Você vai virar teacher, de tanto chamar você de professor. Eita, nós. Foi assim com o Walter. Eu chamava Walter, chamo professor Walter, e agora é professor de fato, né? Em primeiro lugar, boa noite, feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Clevilson, quero aproveitar a deixa, agradecer a Deus pela semana. Essa semana foi bem divertido para mim. Eu estava num lugar tão tranquilo, muito gostoso até ontem, né? E aí ontem nós tivemos que regressar aqui para essa poluição, Mauá, essa correria, né? Mas graças a Deus está tudo bem. E eu quero agradecer também pela presença da nossa Eva Vilma aqui, ó, cabelinho branco. Nete. Você estava procurando uma coisa para falar. Não, mas o que eu vou falar não é isso, não. O que eu vou falar tem a ver com o que a Maria Luísa e o Carlinhos falaram. Eu quero ler um versículo aqui, 2 Pedro 3,13, que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, amém. Maria Luísa, Carlinhos, não é para que nós fiquemos tristes, não, acho que vocês estão certos, porque quando uma pessoa morre, muitos parentes, familiares, eles se desesperam, entram em parafuso até, pessoas que ficam praticamente doentes também, correndo até risco de morrer também, né, por conta de alguém que morreu. Então, não é essa a promessa de Deus, não. Ele prometeu para nós, foi novos céus e nova terra, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente uma passagem, um tempo abreviado, né, que a gente fica aqui. E o pecado realmente ele abrevia nossos anos, né? Realmente a gente olha para trás e fala assim: nossa, há 10 anos eu tinha o cabelo pretinho, agora está todo branco. Há 20 anos eu tinha um rostinho mais bonitinho, agora já está mais tal. Sabe como é que é, né? E vai se deformando, não tem jeito, né? São as consequências do pecado, né? Mas o que Deus prometeu para nós foi novos céus e nova terra. Então é isso que nós almejamos, é isso que nós buscamos, é isso que nós esperamos em Cristo Jesus. Amém. E meus pêsames para vocês que perderam um ente familiar, mas
mantenham a esperança e a certeza de que no dia na manhã da ressurreição, Jesus vai chamar o nome dele e ele irá se levantar para a honra e glória do santo nome de Cristo e de Deus, né? Tomara, né? Porque ele não tinha uma religião, né? Ele bebia muito e morreu mais por causa da cirrose mesmo, entendeu? Então, assim, a gente não sabe qual foi o último minuto dele, né? Perfeito, muito bem. É entre ele e Deus, né? O arrependimento pode ser instantâneo, né? Deus vai com certeza fazer a boa obra já fez a boa obra na vida dele, né? E aí, se ele aceitou ou não, com certeza agora é entre ele e Deus, né? Inclusive, isso também faz parte do estudo de hoje, né? Podemos já ir para o estudo ou alguém gostaria de fazer mais algum comentário? O Cid terminou? Eu só quero complementar, Clevilson, que hoje tem 2 Cidas, porque nós estamos divididos. Eu estou aqui em Mauá e ela está em Santo André. Entendo. Mas de lá que ela seja agraciada também com o estudo de hoje. Amém. Hoje, meus queridos, então, falando sobre Filipenses, no capítulo 4, eu achei algo bem interessante esse capítulo, porque ele traz, assim, não somente mais algumas revelações da vida de Paulo, a sua convivência com esses irmãos queridos, esses irmãos muito amados por eles, né? Por ele, irmãos que davam constante testemunho da palavra, da fé que professavam, e são com certeza exemplo para nós. Vocês podem verificar que nessa carta aos Filipenses, nesses 4 capítulos que nós estudamos, a gente não vê Paulo puxando a orelha deles. Paulo dá sempre conselhos, mas não fala assim do problema que existe entre eles, né? Pelo contrário, os comentaristas falam que até é uma carta relacionada à alegria, é uma carta de relacionamento, de biografia. Achei bem interessante. E começa o capítulo 4 dizendo que aqueles irmãos, para eles continuarem, né, firmes, permanecer desse modo firmes no Senhor. Mas de que modo? Sendo a coroa dele, sendo a alegria dele, né? Sendo a honra de Paulo. Então, Paulo se sentia honrado. E quando começa pela primeira palavrinha aqui, assim, ó, portanto, porque o verso 1 do capítulo 4 começa assim, portanto, meus irmãos amados, e os comentaristas dizem o seguinte, uma vez que vocês conhecem a fé, né, uma vez que vocês aceitaram a Cristo, né, uma vez que vocês são santos, né, permaneçam santos. É nesse sentido que ele fala assim, portanto, então é quase que uma conclusão. Uma vez que vocês são filhos e filhas de Deus, são cidadãos dos céus, permaneçam cidadãos. Então, esse é o comentário, porque você pode verificar que para trás ele vai fazendo uns outros comentários, seja de santos e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E agora ele faz uma conclusão. Portanto, uma vez que vocês já são cidadãos dos céus, e aí depois ele vai comentando sobre alguns nomes, né? E aí eu estava refletindo sobre isso. De tantas pessoas que tinham naquela comunidade, ele citou aqui alguns poucos nomes. Então, eu vejo que eram pessoas muito especiais na construção daquela igreja, daquela cidade, daquela região. A ponto de Paulo falar assim, ó, rogo a Evódia e a Sintique, né? Então, assim, citou o nome dessas 2 pessoas, e na sequência, vocês podem ver que ele faz uma menção, embora que o nome não apareceu, mas ele faz uma menção a Timóteo, porque se a gente lembrar no verso 3, fala assim, estou enviando Timóteo, vocês vão lembrar disso, né? Que a gente comentou na semana passada. E aí a gente percebe isso, olha, pensem concordemente no Senhor. Então, em outras versões, dizem para elas fazerem as pazes, né? Para elas terem o mesmo pensamento, para elas andarem juntas novamente. Então, devia haver ali alguma maneira, alguma discórdiazinha entre elas, e a ponto de chamar a atenção de Paulo nesse sentido, né? Eu lembro que alguém comentou o seguinte, nessa terra, todos nós temos o mesmo Deus, mas não temos os mesmos sentimentos. E aí essa pessoa explicou. Tem o mesmo amor para com Deus, tem o mesmo amor por Jesus, quer ir para o céu, mas não tem o mesmo sentimento no sentido de ter o mesmo temperamento. Um é mais explosivo, outro é menos. Um é mais lento, outro é mais ágil.
Então, somos pessoas diferentes. E nessa diversidade, há beleza, mas também existe atrito. Então, uma coisa pode não combinar com outra. Então, sai uma faísquinha ali. Mas todos vão para o mesmo céu. Uma outra pessoa disse que quando teve a arca era o instrumento de Deus para salvação para Noé e sua família. Mas nem tudo eram flores. Você imagina ali os animais, embora que estivessem hibernando, mas o cheiro não era um cheiro de rosas ali dentro, né? Então, era um ambiente, foram ali 6 meses, 180 dias que eles ficaram ali confinados no ambiente apertado ali, né? Então, você imagina, 6 meses, ali realmente foi um isolamento, vamos dizer assim, sem poder sair, não dava para abrir a janela, chuva direto. Então, realmente ficaram ali trancafiados. Mas mesmo assim, conduziu eles à salvação. Então, assim na igreja também. É um instrumento de Deus para a salvação e tem muitas pessoas. Então, uma hora ou outra vai ser um atritozinho. E quando diz assim, pensem concordemente, né, no Senhor, então assim, olha, o que podemos fazer para voltarmos às pazes, né? Fazermos as pazes. O que eu preciso fazer para ceder? Então, alguém sempre precisa ceder. Então, é nesse sentido, né? Qual é o ponto comum? Então, a gente precisa pensar nisso também, porque pode acontecer com a gente em algum momento, na nossa carreira cristã, isso acontecer. E não é porque aconteceu que a gente vai, vou sair da igreja. Não, você está lá por causa de Jesus, não por causa de pessoas. É importante estar ali conhecendo pessoas, se envolvendo com pessoas, sim, como estamos aqui. Mas não podemos deixar que uma cisão numa amizade, numa conversa, uma quebra de conceitos ali que possa estar acontecendo, venha criar barreiras entre eu e Deus. Por que estamos na igreja? Né? Esse é o primeiro motivo. Então você vai ver coisas erradas às vezes que pode te chocar, pode fazer com que você tenha uma opinião diferente, possa te chamar a atenção. E aí você tem que lembrar que as pessoas são humanas. E a igreja é um imenso hospital e nós somos os doentes. O nosso doença é o pecado. Nós não estamos totalmente isentos de pecar. Então, em algum momento, alguém vai dar um deslize. Eu gosto daquela fala de Paulo lá em Romanos que diz assim, eu vou até pregar sobre isso no dia 31. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Quem vai me salvar do corpo dessa morte? Então, ele fala assim que a morte imperava nos seus membros, ou seja, o pecado, nesse sentido. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Paulo pensava nisso, ele se angustiava. Então, nós temos duas naturezas. E, às vezes, em algum momento, a gente vai acabar alimentando uma mais do que a outra. Bom seria se a natureza espiritual, a natureza de Cristo, fosse alimentada constantemente mais, e a natureza carnal menos. Então, Paulo chama atenção para esse sentido. Mas ele também ressalta aquilo que eu falei para vocês, por que nomes às vezes foram chamados, né? Quando ele falou aqui, olha, falando de Evódia, de Sintique, mas também ele falou de Clemente, ó. A ti fiel companheiro de jugo. Então, ele está falando aqui, mencionando Timóteo. É uma mensagem aqui velada, né? Porque ele já comentou antes. Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, esse aqui é outro comentário. Então, lembre disso. Primeiro ponto. Elas estavam com atrito, mas eram pessoas cristãs. E elas trabalharam arduamente com Paulo, junto com Clemente e outros cooperadores, né, para a expansão do evangelho. Assim como vocês estão cooperando na expansão do evangelho. Mas aqui chama atenção, ele diz, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aqui vai a primeira pergunta para vocês, de hoje, né, para vocês pensarem. Cujos nomes estão no livro da vida. Paulo fala no presente. E ele tinha essa certeza, porque ele sabia do testemunho dessas pessoas que eram fiéis. O nosso nome, o seu nome, eu digo isso, está no livro da vida. E a pergunta é, para sempre? Quando o nosso bom Jesus escreve o seu nome no livro da vida, né? Anete, João,
Clevilson, Miriam, Zilda, Cid, Cida, Maria Luísa, Carlinhos, Ângela, Cris, Cida, né? Jane, Adão, André e todos os outros que fazem parte dessa sala, que não estão presentes aqui, como a família Ferri, entre outros, né? Seus nomes estão, nossos nomes estão no livro da vida. Agora a pergunta, é eterno? É permanente? Foi escrito com nome, com uma letra permanente, assim, uma tinta permanente, ou esse nome pode ser apagado? Né? Então, é para a gente pensar, porque enquanto eu estou com Cristo, eu estou salvo, mas se eu me desviar dos caminhos de Deus, o meu nome pode ser retirado, porque eu fiz uma escolha de não andar com Ele. Então, Jesus Cristo disse assim, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Então, a partir do momento que eu estou com Cristo, eu tenho vida eterna. Então, meu nome está no livro da vida. Então, é para ser eterno. Agora, se eu saio, então o meu nome ele é retirado. Fez outra escolha, né? Então, é só para a gente pensar. Nunca permita que o seu nome seja retirado, né? Fala assim para Jesus, Jesus, tinta permanente, viu? E sem borrão, tá bom? Põe aí para ficar direito. Letra cursiva, bonita, legível, do céu aí, letras douradas, mas deixa meu nome aí. Vamos dar continuidade. Paulo vai falando de novo, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. A alegria, gente, tem que fazer parte da vida do cristão, constantemente. A Bíblia nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto e é bom remédio. Então, pode viver com alegria, porque se você vê aqui, Paulo vai dizendo mais para frente, e aqui é outro comentário, né? Por isso que eu comentei como foi sua semana. Então, tem dias que são bons e tem dias que são ruins. Tem dias que dá tudo certo e tem dias que as coisas dão errado. Mas lembre-se, independente disso, alegrai-vos no Senhor. Mas como eu vou me alegrar no momento triste? Olha só o que Paulo diz, né? Vamos ver se eu vejo aqui o verso aqui. Ele diz que ele aprendeu a viver bem em todo o tempo. Aqui, ó, a partir do verso 10. 11. Digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí, no verso que segue adiante, quando fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, a gente percebe que em qualquer momento com Deus, a gente passa. Porque às vezes a gente vê esse verso só para vitória, né? Eu vou conseguir porque Deus está comigo, né? Então tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou passar na prova, eu vou conseguir um emprego, eu vou passar por isso, vou passar por aquilo outro. Tá certo, não tá errado. Mas veja que nesse contexto Paulo está falando que independente da circunstância, com Deus ele pode tudo. Então não é só nos momentos maus, é em todos os momentos. Com Deus pode tudo, porque Deus fortalece. E é muito bom, né? A gente saber disso, que tem alguém com a gente. E o cristão parece que a prova para ele é um pouquinho mais pesada do que aquele que não tem Cristo, né? O cristão verdadeiro mesmo, ele sofre um pouquinho. Mas com Cristo a gente consegue passar por esse período, né? Por esse sofrimento sem reclamar. Eu estou com Cristo, ele permitiu, ou seja feita a vontade dele, então a gente aceita melhor, né? Do que aquele que não tem. Ele já acha, acabou, e chora, e faz o escarcéu, né? É verdade. Pegando esse gancho, Maria Luísa, eu vou contar para vocês uma ilustração aqui. Eu gosto dessa ilustração porque ela retrata bem. Então, diz que tinha um cristão e ele trabalhava para um senhor. E aí ele estava passando por uns momentos difíceis, né? E aí esse patrão dele era ateu. Ele não aceitava a fé desse cristão, vivia sempre colocando o cristão contra a parede, fazendo perguntas difíceis, fazendo chacota. E aí, quando foi num dia, ele chegou e falou assim: ó, seu filho está doente, você tem o meu salário aqui, mas você está com umas dificuldades financeiras aí e tal. Não compensa ser cristão. Por que você é cristão, rapaz? Deixa isso de lado. Aí ele pegou, orou por sabedoria e disse assim: patrão,
o senhor tem essa fazenda aqui e eu sei que de vez em quando o senhor gosta de sair e caçar pato, não é? Caçar patos. E aí ele disse, não, é verdade. Tá bom. Quando o senhor vê, assim, alguns patos na lagoa e o senhor mira em um e o senhor atira com a sua cartucheira, é, o senhor acerta em um e alguns voam. O senhor vai atrás de qual? Do que está morto ou do que está ferido e saiu revoada? Não, o que está morto está lá e não vai ser do lugar, e já é meu. Então eu pego depois. Agora, o que está ferido, eu vou continuar perseguindo ele porque eu sei que ele pode ser meu ainda, né? Então, a intenção é essa. Pois é, patrão. Então, o senhor é um pato morto. Satanás já te tem, então ele não faz esforço nenhum. O senhor pode estar com saúde, pode estar bem de dinheiro, tá tudo com tudo certinho, não tem problema, não vai mexer contigo, porque isso já é dele. Agora, comigo não, ele me aflige, me persegue, ele me maltrata, ele com a esperança de que eu morra para Cristo, entendeu? E aí blasfeme contra ele, porque ele vai me ter também. Mas não é assim. E aí o patrão, ó, fechou a boca. Então é assim, porque acontece com a gente, né? A gente é perseguido. Mas É que é uma ilusão, né? falo de Paulo. Paulo em Romanos 8, ele fala assim, o que, pois, vai nos separar de Cristo? Será fome? Será perseguição? Será espada? Né? Mas nessas coisas somos mais do que vencedores. Então, nós podemos passar por isso. Porque, como diz Paulo, aqui e agora, tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu estou falando aqui, mas podem contribuir assim como a Maria Luísa contribuiu. Agora, baseado nisso, e aí fechando esse conceito, veja como a palavra de Deus ela é bonita, né? Lá diz assim, olha, no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, assim, a gente tem que falar, e falar com Deus. Não, Senhor, está acontecendo isso, 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 e aquilo, e tal, e também compartilhar entre os próprios cristãos, entre nós, né? Eu estou passando por essa situação, gostaria que vocês orassem por mim, intercedessem diante de Deus, né? E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, né? Mas ele diz assim, com ações de graça. Então, também, tanto devemos expor aquilo que precisamos, mas também reconhecer aquilo que Deus já nos tem dado, as vitórias, né? O conforto, o suprir das nossas necessidades. Então, tudo isso a gente tem que reconhecer e se alegrar pela maneira como Deus tem agido. E o verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e isso aqui é fantástico, porque assim as pessoas não compreendem, né? E às vezes a gente também não consegue entender como isso acontece. Peço até licença para minha esposa para fazer um comentário aqui. Eu lembro quando o meu filho mais velho ele faleceu, e aí eu pedi a palavra para falar. E eu fiz um sermonetezinho lá, eu preguei, e as pessoas falam assim, mas como ele consegue falar no momento desse, né? Então, assim, a gente não entende a paz que Deus dá para nós, né? E às vezes a gente não fica assim, de onde isso apareceu, né? Então, Deus age de uma maneira extraordinária em nós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a mente da gente não consegue entender. Como é que você consegue ter paz num momento disso? Então, assim, vocês vão lembrar desse episódio. Tava a tempestade correndo solta e Jesus em paz, dormindo, no sono dos anjos ali, e os discípulos tudo angustiado ali. Por quê? A paz, estava na paz de Deus, que excede todo entendimento, né? E aí Paulo diz assim: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando a gente está conectado com Deus, essa paz vem de nós do céu. Então, Jesus, ele repousa assim a mão sobre o nosso coração e na nossa mente, para que as nossas emoções possam se acalmar, para que os nossos pensamentos possam se dissipar dos problemas, e aí a gente confia em Deus. Não, Deus está no controle. Eu estou no barco, e ele está conduzindo o barco, vai levar para o Porto Seguro, ele está no leme. Então, assim, pode estar a tempestade lá de fora, mas eu confio no meu condutor, no meu guia. E nós vamos, né? Tudo posso no Senhor que me fortalece. E não só fortalece, como guia também. Então, é fantástico. Alguém gostaria de comentar até aí? Está bem comentado. Tá, joia. Então, vamos lá.
E aí, gente, chegamos aqui numa parte que eu achei fantástica. E aí, Paulo, de novo, ele dá aqueles conselhos, né, do modo de viver. Aí a gente pensa assim, tá, e como é que eu faço então para continuar firme e para viver? Qual que é o segredo e manter em paz? E ele fala assim, finalmente, irmãos, é um resumo, né? Olha tudo que eu falei. Finalmente, a receita né, tudo que é verdadeiro. Eu vou falar bem pausado para dar tempo de você fazer as sinapses aí, fazer as conexões na sua cabeça. Tudo que é verdadeiro, verdade, né? É certo, não tem falsidade, não tem meia-verdade, né? Não é fantasioso, não é o que pode acontecer, é o que aconteceu ou vai acontecer, é certeza. Tudo que é respeitável, né? Traz respeito, não difama ninguém, só enobrece. Tudo que é justo tem a ver com justiça, não tem a ver com pecado, nem com impiedade, mas tem a ver com a permanência do cristão ali na fé. Tudo que é puro, sem mácula, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E aí ele até complementa: se alguma virtude há, né? Se alguma virtude há. Às vezes é alguma coisa assim que você não consegue identificar. Ah, não sei se é respeitável, não sei se. Mas há alguma virtude nisso? Ah, não. Se eu utilizar essa coisa, realmente vai me ajudar a fazer tal coisa. Para o bem. E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Bem explicado, né? Então, é uma peneira aqui para o nosso agir. Eu não consegui identificar a fonte, mas eu lembro que alguém falou sobre isso. A senhora White diz que tinha num dos livros dela, ela comenta sobre isso, né? Que tinha uma plaquinha que dizia assim, acho que no quarto dela, Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Jesus iria em tal lugar? É mais ou menos isso, eu não me lembro as palavras certas, né? Então, sempre quando nós formos ter uma atitude, a gente tem que se colocar no lugar de Jesus. Jesus iria onde eu vou, Jesus falaria o que eu vou falar, Jesus pensaria nisso que eu estou pensando. É também uma maneira da gente se policiar. E aí, caminhando agora para o final dessas considerações, antes de comentar as saudações finais, está lá nos versos 22 e 23, que eu vou ler daqui a pouquinho. A gente vê que a partir do verso 14, depois que Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele faz um comentário de novo sobre como os filipenses o amavam. E ele diz lá, todavia fizesse bem associando-vos na minha tribulação. Então, assim, olha, eu sofri e vocês sofreram comigo. Vocês sentiram aquilo que eu estava sentindo. Vocês tiveram compaixão de mim. Vocês tiveram misericórdia de mim. E aí ele vai descrevendo esse sentimento, né? Que não somente uma vez, mas duas vezes eles enviaram donativos para ele. E ele tinha lá com sobra, ele descreve, né? E ele demonstra gratidão. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. E aí ele até menciona aquilo que nós lemos, acho que foi no capítulo 2, falando de Epafrodito, né? Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, e aí é isso que eu queria destacar para vocês agora, nesse comentário. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque às vezes as pessoas têm pouco para si, mas vem alguém com dificuldade, tira da sua despensa, faz um sacrifíciozinho, né? E manda esse donativo. Por exemplo, em alguns grupos da igreja, o pessoal da ADRA está pedindo lá, estamos precisando de óleo, estamos precisando de produtos de higiene, absorvente, sabonete, pasta de dente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
E aí a pessoa às vezes está com dificuldade, não fez despesa aí, não, tá precisando, não vou dar. Então, é uma oferta. Esse sacrifício aqui é uma oferta também. Às vezes você não reconhece isso como oferta, mas para Deus é uma oferta, viu? Oferta não é só espécie em dinheiro, mas é também um produto que você tem, que você leva para alguém que está precisando. Isso é uma oferta, né? Não é só uma boa obra. E aí, olha que interessante. E o verso 19: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vocês fizeram um sacrifício para me suster, para me abençoar, e Deus vai agora abençoar vocês. Essa era a oração de Paulo. Aquilo que você desfez para me dar, ele vai te retribuir, ele vai repor isso, né, em outras palavras. Mas não somente isso, quando ele fala aqui, vai suprir cada uma de vossas necessidades, é tudo que a pessoa está precisando. A igreja poderia vir a precisar, o membro poderia vir a precisar. Olha que benção, gente. Isso aqui é um pastor, né? Uma coisa interessante também que eu até comentei, eu falei com o Carlinhos, né? Lá no verso 5, quando ele faz o comentário dos cooperadores que estavam ali na batalha e também dos próprios cristãos, ele fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí, ponto. Terminou a frase. Então, essa moderação, diz aqui no comentário, né? Espírito de perdão e aceitação. E quando ele fala a próxima frase, perto está o Senhor, não somente presença através do Espírito Santo, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas perto está o Senhor, está se referindo à volta de Jesus. E aí eu peço licença para vocês para fazer uma leitura. Você pode acompanhar comigo? Abre sua Bíblia agora em Tiago, depois de Hebreus, Tiago capítulo 5, versos 7 e 9. Olha que bonito, para complementar esse pensamento. Tiago 5, verso 7 a 9, melhor dizendo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração. Olha que bonito. Pois a vinda do Senhor está, o que fala aí? Próxima. Então, quando Paulo fala para os filipenses, perto está o Senhor, olha, ele está voltando logo. Esses cristãos que nós estamos vendo aqui, eles esperavam o Senhor para os seus dias. Olha que lindo, né? Então, e o verso 9 termina: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então ele também fala: o Senhor está voltando. E não se esqueçam também de viver bem uns com os outros. Vocês anseiam a volta de Jesus? Maravilha. Mas vão continuar bem no crescimento cristão. E aí, voltando lá para Filipenses, né? Como eu disse que estava caminhando para o final, Paulo fala assim: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí depois ele faz a última saudação, né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Prestaram atenção? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Por que santos? Porque são separados de Deus, para Deus. Então vocês são santos, sabia? Você pode até não se sentir santo, não, mas eu me sinto miserável, pecador. Não. Mas a partir do momento que você decidiu andar no caminho de Cristo, você é santo, você foi separado para Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Então, Paulo, lá de onde ele estava escrevendo, está dizendo que ele estava em contato com outros irmãos ali. E vocês lembram que eu falei que Paulo estava numa prisão domiciliar naquele momento, né? Mas os irmãos iam visitar, iam ter com ele. E os irmãos que estavam lá, na localidade que ele estava, provavelmente, talvez em Roma, né? Saudavam também os irmãos em Filipos. E dando continuidade, para finalizar, diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Isso que me chamou a atenção. Por que os da casa de César, né? Que interessante. Então, volta uma folha para trás aí, ou duas, também em Filipenses, capítulo 1,
verso 12 a 14. Olha o que está escrito lá, para a gente entender isso. Quem era César? Era uma pessoa? Não, César está se referindo ao imperador romano, é uma alusão aos romanos, ao Império Romano. Então aqui, ó, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então lembre-se, às vezes acontece uma coisa ruim com a gente, mas isso Deus reverte para uma coisa boa. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, todos os romanos do Império que tiveram contato com Paulo, conheceram a história de Paulo, conheceram o Evangelho, e aí muitos deles se converteram. Então, quando ele fala aqui no verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, está falando dos romanos que se converteram através do Evangelho do testemunho de Paulo. Olha que lindo. E é com esse pensamento que eu quero finalizar. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, a vossa mente, o vosso proceder. É nesse sentido. Então vocês vão se lembrar, porque eu falei que gostaria de terminar com esse pensamento aqui. Vocês vão se lembrar que nós estamos numa cruzada aqui, numa campanha especial em prol de pessoas de orarmos para Deus. Então, acho que nós estamos tendo um preparo. Então, esse estudo de Filipenses foi para nos preparar o espírito, assim, conhecendo assim o hábito desses nossos irmãos, né? Então, assim, a maneira deles procederem, juntamente agora com o conselho de Paulo, então a amabilidade deles, mas os conselhos de Paulo, para nós absorvermos isso, a fim de também agora levarmos o evangelho, agora expandirmos o evangelho para outros. Então, convidarmos uma pessoa. Então, ao longo dessas 4 semanas, nós estamos orando para Deus iluminar a nossa mente e conhecermos, indicar uma pessoa, ou uma família, não sei, para nós convidarmos para cá. Então, agora que nós passamos por essas 4 semanas, essa semana em especial será um momento de nós orarmos e clamarmos insistentemente para Deus prepararmos para entrar em contato com essas pessoas. Entendeu? Então, agora é o momento do preparo. Se você ainda não sabe quem, então você ainda tem essa semana para pedir a Deus que ilumine a sua mente. Se você já sabe quem, então esse momento de Deus pedir a Deus para preparar você, colocar as palavras, para Deus já te dar sabedoria para você se aproximar dessa pessoa para convidá-la. Ainda não é o momento de convidar, tá? Essa semana, então, nós vamos orar por essas pessoas. De que maneira? Então, no grupo do WhatsApp, você vai colocar o nome da pessoa ou das pessoas por quem nós vamos interceder. Então, ao longo da semana, não é só você que vai estar orando. Todos nós vamos orar pela pessoa que você escolheu, assim como vocês vão orar pela pessoa que eu escolhi. Então, essa será uma semana de oração e intercessão por essas pessoas. E na semana que vem, então, nós teremos um momento de oração por essas pessoas também dentro do nosso culto de pequeno grupo. Tá bom? Então, nós vamos proceder dessa maneira. Por isso que na semana que vem, o tema será discípulos. Tá bom? O chamado. E é o momento da oração, então, para nós encerrarmos, então, aquela oração que nós vamos fazer entre nós e por nós, mas também vamos incluir para que Deus ilumine a nossa mente para saber quem convidar para assistir aqui conosco, fazer parte desse pequeno grupo juntamente conosco, tá bom? Então, se alguém tem um pedido de oração, assim como o Paulo mencionou, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Esse é o momento, tá bom? Alguém tem um pedido, um agradecimento? Meu pedido é para que vocês orem pelo Nicolas. Então, ele está estudando agora e ele está fazendo aí já um concurso, né? Se inscreveu para um concurso para que ele possa ir bem e que ele tenha a oportunidade de conseguir um estágio enquanto esse concurso não dá certo, tá bom? Ele teve o restabelecimento do paladar, do olfato, deu tudo certo? Tá bem melhor. Tá bem melhor, tá melhorando. Tá recuperando bem. Gradativamente. Amém. Graças a Deus. Continue orando por ele. Amém. Vamos orar sim. O menino de ouro, ele, hein? Pregou bem outro dia, assisti a pregação dele. Amanhã ele vai passar a lição na Escola Sabatina aqui em Mauá. Amém. Glória a Deus. Vou orar por ele. Ore sim. Obrigada.
Aí eu quero só reiterar, então, meu pedido mesmo pela família enlutada e agradecer por estarmos com saúde, com vida e estarmos bem, né? Graças a Deus. Amém. Amém. Bom, eu somente agradecer pela família, pela minha saúde, pela minha vida. Foi uma semana de grandes bênçãos, livramentos também. Enfim, agradecer a Deus por nos sustentar até aqui. Amém. Uma benção, né? Tudo posso no Senhor que me fortalece. Ele te fortaleceu essa semana, né, Ângela? E a todos nós. Amém. Alguém tem Eu algum... também, Vai, Cris. eu também. Eu quero também agradecer a Deus pela semana. Foi uma semana de batalhas do trabalho, né? Muita correria, muitas coisas, né? Coisas de trabalho. Eu, Reginaldo, mas com a graça de Deus vencemos, né? Chegou o Santo Sábado. E que Amém. vocês continuem orando pela vida do Reginaldo. Dia 9 de agosto nós sairemos de férias. Eu fui meio que obrigada a sair de férias, não queria, mas está vencendo a segunda, né? E eu tive que tirar, né? Não fui nem eu que escolhi, né? O RH escolheu por mim. Nós não poderemos viajar ainda, né? Porque só tomamos a primeira dose, então viajaremos aqui por Santa Catarina ainda, né? Então, que desejar vocês orem, né, por nós, ficaremos por aqui, dando um passeio por aqui, descansando um pouco, continuo orando pela vida dele, né, pelos projetos que ele tem, e o principal objetivo é que ele reconheça, né, o nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Deus já fez muitos milagres na vida dele, e eu sei que fará muito mais. Esse é meu pedido e agradecimento. Com certeza, não tenho dúvida sobre isso, né? Há um tempo para tudo na vida, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 3. Alguém mais gostaria de pedir ou agradecer? Eu. Vai lá, João. Só agradecimento mesmo, né? Agradecer por estar vivo, pelas bênçãos, pelo trabalho, por estar no pequeno grupo, pelo nome estar escrito no livro da vida. Muitas bênçãos só por ter nos livrado dessa pandemia, desse Covid também, né? Só agradecimento. Amém. Amém. Vai lá, Cid. Amém. Representar a família. A Cida está caladinha aí, não falou nada. Quero pedir oração, né? Por nossa... Aliás, pedir oração não, agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Por tudo que Ele tem feito por nós. Porque muitas vezes nós só pedimos e pouco agradecemos, né? Então, sejamos gratos, né, a Deus por tudo. Agradecer a Deus porque hoje a Jennifer, depois de algum tempo, né, ela e o Nicolas, né, o Clevilson, estão ensaiando, né, que elas ficam muito felizes quando tem ensaio, né? Já estava toda feliz durante a semana, só falando para mim durante a semana, pai, sábado nós temos apresentação. Então, sábado nós temos apresentação. Aquilo ficou repetindo, né? E aí hoje ela chegou para mim e falou assim, tem ensaio hoje. Eu falei, como assim tem ensaio? Você não me falou que tinha ensaio, você falou que tinha apresentação. Mas aí deu certo, o Clevilson me salvou agora à tarde, agora eu vou salvar o Clevilson agora à noite, né? Obrigado, hein? Tranquilo, Clevilson. Que Deus esteja na vida dos nossos filhos, né? Conduzindo eles no caminho da verdade. Amém. 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 Eu quero agradecer a Deus também pela saúde, pela família, tá todo mundo bem, os filhos, pelo cuidado que Ele está tendo com todos nós. Amém. É um motivo mesmo de agradecer. Amém. Queridos, tem mais alguém que vai fazer algum pedido, agradecimento? Ou podemos orar? Podemos orar, então? Eu quero orar com um texto aliás, menção de um texto, né? Hoje eu estava fazendo o meu ano bíblico e estava lá em João, capítulo 11, que falou sobre a ressurreição de Lázaro, né? Então, quando Maria diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus falou assim, você não crê na ressurreição? Não, eu creio, Senhor. Eu creio que no dia do juízo todos vão ser ressuscitados. E ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, Jesus quis dizer assim, eu sempre estive com vocês, né? Mas não é porque eu não estava fisicamente ali que as coisas não vão resolver. Então, lembre-se sempre disso. Às vezes você pode achar
que Jesus não está perto, mas ele está. Você pode achar que as coisas terminaram, não tem mais solução, mas sempre tem solução, porque as soluções de Cristo são diferentes do que nós imaginamos. Porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E a paz que excede todo o coração vai nos guardar o coração e a mente. Vamos lá? Fechar os olhos para orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido. O Senhor ouviu aqui os nossos agradecimentos, o Senhor ouviu aqui a nossa gratidão. Nós estamos encerrando hoje um estudo do livro de Filipenses, aprendemos muito com essa igreja, com o apóstolo Paulo. Há muito mais por aprender ainda e nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra. Mas também o Senhor ouça também os nossos pedidos, as nossas súplicas e o Senhor alivie o peso que está em nosso coração. Te agradecemos também pela vida de cada um daqueles que estão aqui presentes e também da Jane e do Adão, sua família, que fizeram uma viagem na Bahia, correu tudo bem. Nós te agradecemos por isso. E agora suplicamos que o Senhor venha continuar a nos abençoar. Nos dê um sábado feliz na sua companhia, que possamos agora continuar em comunhão uns com os outros e também orar para aqueles que o Senhor tem apelado ao nosso coração para interceder por essas pessoas, os nossos amigos, os nossos conhecidos que queremos convidar para fazer parte deste pequeno grupo. Que o Senhor desde já comece trabalhando nesses corações, que o Senhor possa fortalecer a sua esperança por dias melhores e que eles possam reconhecer que dias melhores só são melhores com Cristo Jesus. Essas bênçãos nós te pedimos, na certeza de que o Senhor cumprirá, porque pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, um feliz sábado. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que lhes dê muita alegria e paz. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Bom sábado para todos também. Feliz sábado. Obrigado, Carlinhos e Maria Luísa, pela presença. Boa noite. Feliz sábado. Imagina, obrigada. A gente que agradece aí pelo convite e está sendo muito bom. Que bênção, que bênção. Amém. E vai melhorar mais ainda, vocês vão ver. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Oi. Tchau, gente. Feliz sábado. Tchau.